Olá, boa noite, família. Sejam bem-vindos. Boa noite, família que está nos assistindo através do nosso canal. Sejam muito bem-vindos nessa noite. Sejam bem-vindos a estarmos na presença do Rei dos Reis. Eu estou com meu coração muito ansioso, no bom sentido, porque eu sei que essa noite vai ser muito especial. Porque Deus preparou esse tempo para nós cultuarmos Ele, para nós adorarmos a Ele, amém? Sinta-se privilegiado, sinta-se escolhido pelo Senhor para estarmos aqui. Eu sei que dá vontade de abraçar, olha para o lado, dá um sorriso com teu olhar, né? Dá um abraço assim lá do fundo do coração, um abraço virtual, manda um coraçãozinho. A gente ainda está na fase de se aguentar, né? Tá difícil se aguentar, né? Vontade de abraçar, de beijar. Mas vamos crer que há tempo para todas essas coisas. E essa semana eu estava meditando. Quem está acompanhando a leitura bíblica, a gente está lendo os Salmos. Eu estava lendo o Salmo 43 e me chamou a atenção porque o rei Davi, ele começa a falar sobre perseguição. Ele está muito abatido, muito desanimado. O seu coração está em pânico. Ele fala desse pânico. E muitas vezes nós enfrentamos situações de pânico, situações adversas, de perseguição. E não há nada de errado nisso. Mas o que me chamou mais atenção é que depois que ele começa a falar de dessas angústias do seu coração, das suas aflições, porque não só o rei Davi, mas nós também passamos. E de fato estamos passando por uma situação bem difícil, que é essa pandemia, né? E às vezes a gente nem sempre tem pessoas para contar. Porque quando o rei Davi fala de pânico, de perseguição, ele estava sozinho. Não tinha nem pessoas com as quais pudesse contar. E é bom ter pessoas, mas naquela situação o rei Davi estava só. Não tinha ninguém para dizer, vem cá, eu te ajudo. Mas logo ele começa a orar para Deus. E começa a lembrar do amor leal de Deus. É difícil lembrar do amor leal do Senhor, né? Porque muitas vezes eu me perguntei, Deus, tá difícil acreditar no Senhor, tá difícil confiar nessa situação em Ti. Mas aí o rei Davi, ele começa a lembrar e começa a orar para que Deus o guie pelo caminho que deve seguir. Ele pede livramento. Ele reconhece que em Deus se encontra abrigo. E pede para Deus que o ensine, que o ajude a fazer a sua vontade. E a partir dali, eu achei muito interessante que ele começa a contemplar a grandiosidade de Deus. Perceba que a situação do seu redor não mudou. Ele continuava sendo perseguido. Ele estava sozinho, às vezes na caverna, às vezes no pânico, envolto por trevas, por cordas de morte. Mas ele começa no meio de tudo isso, contemplar a grandiosidade do Senhor. E no Salmo 145, ele começa a exaltar o Senhor. E no 148 ele diz assim, louvem o Senhor desde os céus, louvem o Senhor nas alturas. E aí ele começa a descrever por que nós temos que louvar ao Senhor. Louve todos os seres viventes da terra. E eu não sei qual é a tua circunstância. Talvez você esteja que nem o rei Davi, desanimado, em pânico, com depressão, com vontade de morrer, com vontade de chutar o balde. Mas eu quero te dizer e te desafiar a olhar para o alto, a olhar para o amor leal de Deus, porque Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. O Senhor nunca muda, o Senhor não te abandona, jamais. As pessoas podem te abandonar. Jesus, quando estava no Getsemane, ele estava lá com os discípulos e ele disse, orem por mim. Mas até os discípulos dormiram e o abandonaram. Mas Deus não abandonou Jesus. Jesus está do nosso lado. E eu quero te desafiar a fechar os teus olhos nessa hora e orar ao Senhor. Tenta olhar o amor leal, porque Deus é fiel. Ele nunca muda, porque todas essas adversidades
elas convergem para que a glória de Deus seja manifesta. Todas essas dificuldades, essa pandemia, converge para que a glória de Deus, a graça do Senhor se manifeste na tua vida, para que a graça do Senhor se manifeste aqui em Timbó, na tua cidade, em Santa Catarina, no Brasil e nas nações. Tudo isso que está acontecendo é para que tudo converja para Jesus Cristo. Ele é o autor e o consumador da nossa vida. Por isso, nessa noite, Pai, nós queremos olhar para Ti, Senhor. Nós queremos que o nosso louvor, que a adoração que vamos expressar através das canções, possam ressaltar a Tua grandeza, possa converger para Jesus Cristo. Tudo que nós iremos fazer aqui essa noite é para Te exaltar, Senhor. É para declarar o quão grande, o quão digno és Tu. Declarar que o Senhor não muda, que o Senhor é fiel à Tua palavra, Pai. E nós descansamos o nosso coração. Nós queremos depositar a nossa confiança em Ti, Pai. Nos ajuda, Senhor, porque isso vem de Ti. Isso é graça. Isso é graça, Pai. E nós queremos andar debaixo dessa graça imerecida e olhar para o alto, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, igreja. Nós vamos cantar esse louvor que diz: eu vou olhar para o alto, eu vou acreditar nos Teus cuidados, eu vou me firmar sobre a rocha que é Jesus Cristo, e a tempestade passará e nós permaneceremos em pé, porque Jesus é a nossa rocha. E que nesse momento nós possamos, nos derramar, que nós possamos fechar os nossos olhos e olhar com os nossos olhos ao Senhor, com os nossos olhos da fé, aquele que tem cuidado de nós, aquele que tem estado conosco em todo o tempo. Que nessa noite nós possamos declarar esse louvor como uma canção realmente de fé ao Senhor, dizendo realmente para Ele que nós confiamos nele de todo o nosso coração e que a gente possa permitir que Ele continue cuidando de nós, porque nesse tempo que temos passado, nós podemos ter certeza que, apesar de talvez não conseguirmos ver o que vai acontecer no dia de amanhã, daqui a algumas horas, mas o Senhor sabe e Ele cuida de nós. Amém? Vai, me sinto só, tentando sair da frente. Só existe um caminho. Cansado estou de lutar. Eu conheço a minha dor. Só existe um caminho. Eu vou olhar para o alto e acreditar nos teus cuidados. Vou me firmar sobre a rocha e a tempestade passará e eu ficarei em pé. Confiarei minha vida a ti, descobrirei o que tu tens para mim. Tua palavra não falhará. Se eu passar pelas águas, elas não me submergirão. Só
porque Tu é a rocha, Pai, que firma os nossos pés. E nessa noite nós queremos adorar o Teu nome, o nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus. E nós queremos repousar em Teus braços, em nome de Jesus. Nos braços daquele que nunca me deixou. O seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em Teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda em Teus braços é o meu descanso. 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 Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. O seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em Teu
mais puro amor, mais seguro do mundo. É o teu Jesus. É o teu Jesus. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guardas. Em teus braços é o meu descanso. 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 Somente em Ti, Senhor Deus, nós encontramos descanso. Nós encontramos a paz que excede todo humano entendimento. Só em Ti, Jesus. Em teus braços eu vou me entregar. Os meus medos eu deixo aos pés do altar. Todos os planos meus hoje eu entrego a Ti. Toma o teu lugar, Tu és bem-vindo aqui. Vem sobre nós, manda Tua chuva nesse lugar. Em Tua presença vou me derramar e declarar que és santo, Deus. O som do céu vamos ouvir, sopra Teu vento suave hoje aqui. Vou declarar o único nome que salva, Jesus. Em teus braços eu vou me entregar. Os meus medos eu deixo aos pés do altar. Todos os planos meus hoje eu entrego a Ti. Toma o teu lugar, Tu és bem-vindo aqui. Vem sobre nós, manda Tua chuva nesse lugar. Em Tua presença vou me derramar e declarar que és santo, Deus. O som do céu vamos ouvir, sopra Teu vento suave hoje aqui. Vou declarar o único nome que salva,
Boa noite. Sabe aquele dia quando parece que tudo dá errado? Né, Beto? Nós começamos o culto hoje dizendo que nós devemos louvar a Deus em todas as circunstâncias. E nem tudo vai acontecer como a gente quer. Então, por exemplo, o culto agora só você está vendo ao vivo. O Beto está aqui desde o início tentando colocar online e não está rolando. Aí você pensa assim, e agora? O que vai dar? Não tem problema, nós estamos gravando o culto, o pessoal vai receber, só que você está recebendo aqui na íntegra, ao vivo e a cores. E bendito seja o nome do Senhor por isso. Deus seja exaltado em todas as circunstâncias. Até quando o microfone falha, né? Até quando as coisas não acontecem do nosso jeito. Porque a vida, ela não é assim. A vida não é 2 mais 2 é 4. Às vezes a vida 2 mais 2 é 5. Às vezes você faz tudo certinho. E de repente chegou aquele momento, deu errado. E você diz, mas por que deu errado? Tinha que dar certo. Olha aqui, eu fiz tudo certinho. Não, às vezes o inesperado acontece. E por que o inesperado acontece? Para ver como está o nosso coração. Para ver se nós realmente somos gratos e sabemos lidar com o inesperado. Semana passada um menino bateu no meu carro. Estava descendo de bicicleta e arrancou meu retrovisor. E foi um susto. Aí você fica pensando, caramba. Na segunda-feira minha filha caiu de bicicleta e arrebentou o queixo. Na quinta-feira o ciclista bate no meu retrovisor. Aí você pensa, opa, alguma coisa está acontecendo. A gente olha para nós, a gente quer dizer, eu estou errando em alguma coisa. E é claro que é bom fazer uma reflexão. Mas às vezes na vida inesperados acontecem. Às vezes aquilo que você não está esperando acontece. E o que nós temos que aprender é como nós vamos lidar com o inesperado. Como que você dá com o inesperado? Você fica preocupado? Você fica indignado? Você critica? Ou você aprende a louvar o Senhor? Como é que você lidar com o inesperado? Eu tenho aprendido a louvar a Deus. Então eu quero louvar a Deus por essa noite. Louvar a Deus porque você está aqui. Louvar a Deus porque está dando errado. Porque bendito seja o nome do Senhor. Tudo Deus seja exaltado. Eu quero nessa noite exaltar o nome do Senhor. Agradecer ao Senhor. Que louvor abençoado, não foi? Que voz preciosa da Sabrina, né? Como Deus usou o Jean, o Clóvis, que tempo precioso. Então aprenda a valorizar as pequenas coisas. A gente quer valorizar aquilo que é grande, mas Deus espera de nós valorização nas pequenas coisas. Você já agradeceu a Deus por ter um casaco? Está 13 graus hoje. Quando eu estava saindo de casa, eu olhei no termômetro e fiquei pensando, glória a Deus que eu tenho um casaco, que eu tenho uma blusinha de lã. Bendito seja o nome do Senhor. Eu quero refletir com vocês na parábola do administrador infiel. É o tema dessa noite. Abra lá em Lucas capítulo 16. Tranquilo. Lucas 16. O PowerPoint também não veio. Hoje está dando tudo certo, aleluia. Glória a Deus. E Lucas capítulo 16, do verso 1 ao 15. Abra sua Bíblia. Nós estamos falando sobre parábolas desde o início da pandemia. E você sabe que parábola nós estamos? Estava contando essa semana. Na 11ª parábola. Essa aqui é a 11ª parábola já. Já foram 10 parábolas que nós estamos refletindo desde o início da pandemia. Só paramos em palavras de ceia, mas se não viemos com as parábolas. E essa parábola aqui é uma parábola bem difícil de interpretar. É uma daquelas assim que você tem que ter muita atenção, porque você pode interpretar ela de maneira equivocada. Vamos lá? Atos 16, verso 1 diz assim. Lucas 16, ó. Lucas 16, verso 1 diz assim. Jesus
disse aos seus discípulos: o administrador de um homem rico foi acusado de estar desperdiçando os seus bens. Então ele o chamou e lhe perguntou: que é isso que estou ouvindo ao seu respeito? Preste conta da sua administração, porque você não pode continuar sendo o administrador. O administrador disse a si mesmo: meu senhor está me despedindo, o que eu farei? Para cavar não tenho força, e tenho vergonha de mendigar. Já sei o que eu vou fazer, que quando perder o meu emprego aqui, as pessoas me recebam em suas casas. Então chamou cada um dos devedores do seu senhor. Perguntou ao primeiro: quanto você deve ao meu senhor? 100 potes de azeite, respondeu ele. O administrador disse: tome a sua conta, senta-se depressa e escreve 50. A seguir, ele perguntou ao segundo: e você, quanto deve? 100 tonéis de trigo, respondeu ele. Ele lhes disse: tome a sua conta e escreva 80. O Senhor elogiou o administrador desonesto, porque agiu astutamente. Pois os filhos deste mundo são mais astutos no trato entre si do que os filhos da luz. Por isso eu lhes digo: usem a riqueza desse mundo ímpio para ganhar amigos, de forma que quando ela acabar, esses o recebam nas suas moradas eternas. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. Assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas desse mundo ímpio, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas? E se vocês não forem dignos de confiança em relação ao que é dos outros, quem lhes dará o que é de vocês? Nenhum servo pode servir a 2 senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Os fariseus, que amavam o dinheiro, ouviam tudo isso e zombavam de Jesus. Ele lhes disse: vocês são os que justificam a si mesmo aos olhos dos homens, mas Deus conhece o coração de vocês, e aquilo que tem muito valor entre os homens é detestável aos olhos de Deus. Vamos orar? Espírito Santo, muito obrigado, porque o Senhor é bom em todo tempo. Obrigado pela tua palavra, obrigado por ter contado essa parábola. Eu oro, Deus, para que o Senhor traga revelação, eu oro para que o Senhor traga iluminação pelo Espírito Santo da tua palavra, e que cada pessoa que está ouvindo ou vendo aqui, possa sair daqui transformado, não pela minha palavra, mas pela tua palavra, que é viva e eficaz, em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém? Você já passou por alguma visita de auditoria? Você que trabalhou, em alguma empresa grande ou que trabalha, você já ouviu a expressão auditoria? Você ouviu aquela expressão assim, vai ter uma auditoria? Como é que você ficava? Como é que o seu patrão ficava quando dizia assim, olha, cuidado que vai ter uma auditoria? Por exemplo, nós estamos agora aqui no meio de uma pandemia, e nós temos um decreto onde ele diz que não pode ter pessoas com distanciamento, 1,5 metro, a não ser que seja da mesma família. Tem que ter 30% do número de pessoas. Aqui nós temos bem menos. Na entrada tem que ter álcool em gel. Ou seja, se viesse aqui hoje uma fiscalização, nós estaríamos tranquilos. Mas a auditoria, ela gera um desconforto. Eu lembro que eu trabalhei num banco, e aí o diretor dizia assim, olha, no mês tal vocês vão ter auditoria. E aí ficava aquele desespero para ver se toda a documentação, se todos os processos estão sendo auditados ou se estão sendo feitos de maneira correta.
Porque a auditoria, o que é? É um levantamento para ver se você está fazendo os processos corretos naquela empresa. Pois esse administrador aqui passou por uma auditoria e ele não foi aprovado na auditoria. Se nós refletirmos um pouco sobre essa parábola, nós vamos perceber que ela tem um monte de detalhes, e nós temos que tomar muito cuidado para não interpretar essa parábola de maneira equivocada, porque essa parábola é a continuação de outras 3 parábolas que Jesus conta. Então nós não podemos interpretar ela aleatoriamente. Então perceba que lá em Lucas capítulo 15, se você voltar à sua Bíblia, você tem que entender para quem que Jesus estava contando essa parábola e qual que era a intenção de Jesus, porque a partir disso é que nós vamos entender a parábola. Então Lucas capítulo 15, verso 1 e 2, diz assim: todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo, mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Então, a partir desse momento, Jesus estava com discípulos, com publicanos, com pecadores, né, na visão dos fariseus, e fariseus estavam ali, e a partir daquele momento, Jesus conta 4 parábolas. As 3 primeiras parábolas são a parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida e a parábola do filho pródigo. Todas as 3 parábolas nós já falamos aqui, e as 3 parábolas têm o mesmo significado. Qual que é? Lucas 15, 10. Olha o que aqui diz: eu lhes digo, da mesma forma há alegria na presença de anjos por um pecador que se arrepende. Qual que é o significado das 3 parábolas? A alegria nos céus por um pecador que se arrepende. Só que a 4ª parábola, ela embora acontece para o mesmo público, só que agora o assunto é diferente. Perceba como começa a parábola, verso 1 e 2. Jesus disse aos seus discípulos. Perceba que agora a parábola, ela não é mais uma resposta aos fariseus. A parábola agora é especificamente para os discípulos de Jesus. E ele diz: o administrador de um homem rico foi acusado de estar desperdiçando os seus bens. Então ele o chamou e lhe perguntou: que é isso que estou ouvindo a seu respeito? Preste contas da sua administração, porque você não pode continuar sendo o administrador. Então perceba que esta parábola, ela começa falando especificamente para os discípulos, aqueles que pertenciam ao grupo de Jesus. E ele não está falando aqui especificamente para os 12, porque Jesus não estava aqui só com os 12. Então essa parábola aqui é para, não só foi para os discípulos que estavam, discípulos de Jesus que estavam ali, como também para os discípulos de Jesus que estão aqui. Você que está aqui presencialmente, ou você que está acompanhando pelo YouTube, você que é discípulo, essa parábola é especificamente para você. E ele diz o seguinte: a parábola conta sobre um administrador. Hoje, no nosso contexto de administrador, o que tu pensa? É um administrador de uma empresa, não é? No caso da Bíblia, do contexto de Jesus, o administrador era um administrador que cuidava de tudo, inclusive da casa dele. Não sei se vocês lembram, mas lembram da história de José? Lembram de José na casa de Potifar? Qual que era a função de José na casa de Potifar? Ele era um administrador. Está lá em Gênesis capítulo 39, verso 4. Vai falar que José era um administrador da casa de Potifar. Ele cuidava de tudo. Por quê? Porque o administrador era um servo de confiança. Normalmente era alguém nascido na própria casa. Ele era responsável por gerenciar e distribuir as provisões da casa. Ele tinha amplos poderes sobre o patrimônio do seu senhor. Mas nesse caso aqui,
nós percebemos que o administrador era um cara corrupto. Diferente do caso de José, a Bíblia diz que o dono da propriedade soube que ele estava fazendo coisa errada. Provavelmente alguém denunciou, houve uma auditoria, alguém detectou erro ali. E é interessante porque a narrativa de Jesus continua com o patrão chamando o seu administrador e pedindo para que ele preste contas. Diz: olha, presta conta de como você está administrando. E o que ele deixa entender no final do verso 2, ele diz assim, ó: porque você não pode continuar sendo o meu administrador. Ou seja, provavelmente, se fosse na nossa época, ele recebeu o aviso prévio. Ele diz: ó, tu não vai mais continuar. E aí então o administrador corrupto, ele entra em crise. E ele começa um monólogo. O que é um monólogo? É quando você começa a falar com você mesmo. Sabe uma situação que você está passando de muita dificuldade, de repente você fica falando com você mesmo? Acontece exatamente com esse administrador. Eu não sei quanto a você, mas às vezes já aconteceu de eu andar na rua e falar comigo mesmo. E começar a falar, de repente eu me pego e digo: meu Deus, estou falando em voz alta. Pois esse administrador aqui, ele teve um monólogo, ele começou a falar com ele mesmo. E olha só o que diz, no verso 3 ao 7, diz assim, ó: o administrador disse a si mesmo: meu senhor está me despedindo, estou no aviso prévio, o que eu vou fazer? O que eu farei? Ele aqui gera 3 opções. A primeira: para cavar eu não tenho força e tenho vergonha de mendigar. Já sei o que eu vou fazer para que quando eu perder o meu emprego aqui, as pessoas me recebam na sua casa. Então chamou cada um dos devedores do seu senhor. Perguntou ao primeiro: quanto você deve ao meu senhor? 100 potes de azeite, respondeu ele. O administrador lhe disse: tome a sua conta, sente-se depressa e escreva 50. A seguir, ele perguntou ao segundo: e você, quanto deve? 100 tonéis de trigo, respondeu ele. Ele lhe disse: tome a sua conta aqui e escreva 80. Olha só o que aconteceu. O administrador recebe o aviso prévio: você vai ser demitido. E então ele vê 3 opções. Qual é a primeira opção? Eu vou trabalhar. Qual que era a opção de trabalho que ele tinha na época? Você percebe que ele diz assim, ó: cavar eu não tenho força. Porque naquela época o que eles faziam era muito forte, a agricultura. E o que dá a entender aqui é que é um homem mais velho. Ele já não tem mais força para trabalhar no trabalho braçal. E ele pensa assim: como que eu vou me sustentar? Como que eu vou fazer para ganhar meu pão? Trabalho braçal, não tenho mais força. E pedir esmola, eu tenho vergonha. Então ele ficou num dilema: eu não tenho mais força para trabalhar, mas eu também não tenho, ou eu tenho vergonha de pedir esmola. Então o que eu vou fazer? Eu sou administrador. E ele pensou assim: opa, eu vou atrás de pessoas que devem ao meu patrão, porque eu vou dar um desconto da dívida para eles, e assim que eu for demitido e eu tiver ajudado eles, o que vai acontecer? Eu vou atrás deles, porque já que eu ajudei eles, eles também vão me ajudar no momento da minha dificuldade. E você percebe que ele chamou 2 devedores do seu patrão. Um devia 100 tonéis de azeite e o outro 100 tonéis de trigo. Para um ele dá um desconto de 50, para outro ele dá um desconto de 80. Nós não sabemos o porquê que ele faz isso. Talvez o fato dele ser desonesto é porque ele era um cara corrupto e que cobrava mais. E talvez esse desconto que ele deu aqui foi um desconto que era da propina dele. O que nós sabemos aqui é que ele precisa tomar uma decisão. E ele então vai atrás desses devedores e imagina como que esses devedores ficaram. Pô, que cara massa, né? Meu, que cara legal. Eu devia 100, agora eu pago 50. O outro diz: olha, eu devia 100, agora eu pago 80. Meu, que cara gente boa. Olha só, esse cara gosta de mim. E aí então nós percebemos o verso 8. Olha o que aqui diz o verso 8.
o Senhor, que está falando aqui, o Senhor elogiou o administrador desonesto, porque agiu astutamente, pois os filhos desse mundo são mais astutos no trato entre si do que os filhos da luz. Aqui está a parte essencial da parábola, e muitos acabam confundindo. Então a primeira coisa é: Jesus não elogiou o cara desonesto, tá? Jesus não diz assim: olha só, pô, parabéns para esse pilantra aqui. Não, muitas pessoas confundem, achando que Jesus elogiou, mas na parábola Jesus faz questão de chamar o administrador de desonesto. Então precisamos entender aqui, o que houve aqui? O procedimento do administrador, que era aquele que cuidava dos bens, não visava permanecer oculto do seu patrão, ou seja, o desconto que ele deu para aquelas pessoas, ele não queria que fosse em segredo, porque ele tinha que prestar contas. Então ele falou para o patrão: olha, aquele cara que devia 100, eu negociei por 50, e aquele cara que devia 100, o outro, eu negociei por 80. E o que aconteceu? O proprietário ou o chefe do administrador elogiou a postura dele, que mesmo depois sendo demitido, o proprietário elogiou. Por quê? Porque o administrador, não porque o administrador lembrou do proprietário e cuidou bem do dinheiro dele, não, mas por que ele foi elogiado? Porque ele pensou no futuro, porque ele pensou em quando sair daquele local, como que ele iria ser cuidado. E aí então o proprietário elogia. Não foi Jesus, foi o proprietário que elogiou pelo fato dele ter buscado segurança para o período após a sua demissão do cargo. Por isso Jesus apresenta a inteligência dos maus, no caso aqui do administrador desonesto, para o seu objetivo, como motivo de vergonha para os filhos da luz. Jesus pega um exemplo de um homem mau, de um homem desonesto, mas que quando se viu na porta da rua, desempregado, teve uma atitude correta, teve uma atitude sensata. Ele pensou no futuro dele, e é a partir dessa atitude que Jesus conta, ou que Jesus aplica a parábola. A parábola parte daqui, desse pensamento de um servo desonesto que toma uma atitude pensando no seu futuro. E aí Jesus disse: por isso eu lhes digo. Por isso o quê? Por causa dessa atitude aqui, ó, desse cara desonesto, que após ser demitido, no aviso prévio, ele vai atrás dos devedores, ele dá desconto para os caras. Por quê? Porque ele pensa assim: eu tenho que pensar no meu futuro e depois eu vou bater na porta desses caras. É essa postura de visão de futuro, de abrir mão para pensar no futuro, é essa postura que Jesus quer que a gente aplique à parábola. Presta atenção agora. Por isso eu lhes digo: usem a riqueza deste mundo ímpio para ganhar amigos, de forma que, quando ela acabar, esses os recebam nas moradas eternas. Presta atenção aqui. Aqui Jesus começa um ensinamento. Até essa parte é a parábola. Agora é a aplicação da parábola. E mais uma vez nós precisamos explicar o que Jesus não quis dizer. Porque aqui dá a entender que nós temos que usar o dinheiro para comprar amigos. Não é isso? Se você ler rápido, ó. Por isso eu lhes digo: usem a riqueza desse mundo ímpio para ganhar amigos. Então o que ele está dizendo é o seguinte: olha, use dinheiro para ganhar amigos. E se você interpretar dessa maneira, está errado. Por isso que a Bíblia não deve ser interpretada sem olhar o contexto. Olha só o que ele diz: por isso eu lhes digo, usem a riqueza deste mundo ímpio para ganhar amigos, de forma que, quando ela acabar, esses os recebam nas moradas eternas. Vamos entender o que diz isso?
Jesus usa o elogio do patrão ao administrador desonesto para explicar que nós, os discípulos, devemos usar os nossos recursos para investir em amigos para a eternidade. Por quê? Porque o texto está dizendo aqui que, olha só, portanto, olha o que diz o texto: portanto, usem a riqueza desse mundo ímpio para ganhar amigos, de forma que quando ela acabar, esse os recebam na morada eterna. Tem alguma casa eterna aqui, gente? Alguém tem alguma casa eterna? Então, que casa eterna que ele está falando aqui? No céu. A eternidade. O que ele está dizendo aqui, como que nós podemos aplicar aqui? Amigos aqui falam de evangelização. Pois as moradas de Jesus que Jesus aborda aqui são moradas eternas. Portanto, não existe na terra nenhuma casa eterna. Sendo assim, a aplicação para os discípulos é: devemos usar as nossas riquezas, os nossos recursos, para investir naquilo que é eterno. Você entendeu? O que o texto está dizendo aqui é que nós devemos usar os nossos recursos para investir naquilo que é eterno. E agora Jesus explica como que isso é na prática. Olha só, quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. Verso 10. Assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas desse mundo ímpio, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas? E se vocês não forem dignos de confiança em relação ao que é dos outros, quem lhes dará o que é de vocês? Nenhum servo pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Olha que aplicação mais clara. Jesus conta toda uma história de um administrador e agora ele aplica para os seus discípulos sobre fidelidade. E por que ele está dizendo isso? Porque o primeiro entendimento que nós precisamos ter é que todos os bens que o ser humano possui, em última instância, pertencem a Deus. Você sabia disso? Todos os bens, tudo que você possui, em última instância, pertence a Deus. Aonde que está isso? Salmo 24, 1. Olha o que diz: a terra e tudo o que nela há são do Senhor. O mundo e todos os seus habitantes lhes pertencem. Vou repetir: a terra e tudo o que nela há são do Senhor. O mundo e todos os seus habitantes lhe pertencem. A terra e tudo o que nela há. Quem é que está na terra aqui, gente? Todos nós. A sua casa está onde? Está em Marte? Não, né? Está em Nárnia? Não. Está aqui na terra. O seu carro, onde é que está? Está no Plutão? Não está. Carro, casa, nossos bens, tudo pertence a Deus. E o que ele está dizendo aqui é que a parábola se aplica e ela começa com uma palavra chamada fidelidade. Jesus começa dizendo que quem é fiel no pouco, ele também é fiel no muito. Porque a fidelidade é uma característica de um discípulo de Jesus. Nós temos que tomar cuidado para não aplicar essa parábola aqui e achar que se nós fizermos coisas boas é porque nós vamos ter a salvação. Não. Porque aqui Jesus ainda está na lei. A graça vai ser aplicada depois que Jesus ressuscitar. Mas o que ele está dizendo aqui é que uma das características dos seus discípulos é a fidelidade. Onde é que está isso? Gálatas capítulo 5, verso 22.
vai dizer que um dos frutos do Espírito é a fidelidade, porque fidelidade está em quem é discípulo de Jesus. E essa é uma das características. E Jesus diz que o caráter da fidelidade não se manifesta nas grandes coisas, mas a fidelidade se manifesta onde? Nas pequenas coisas. Você já percebeu? A fidelidade nunca está relacionada ao grande, porque normalmente aquilo que estoura grande começou no pequeno. Por exemplo, o cara nunca começa assaltando R$1 milhão. Ele começa roubando o troco do pai e da mãe. A mãe e o pai vai lá e dá uma grana para ele, aí sobe uma graninha, ele vai lá e guarda. Infiel. Aí depois ele vai dizer, não, mas agora eu vou pegar um pouquinho mais. E vai pegando, e vai pegando. E quando chegou um roubo grande, ele vai assim, meu Deus, mas por que chegou nisso? Porque a infidelidade se manifesta também nas pequenas coisas. Porque quem é infiel no pequeno, também vai ser infiel no muito. Mas quem é fiel nas pequenas coisas, vai ser fiel sobre o muito. E o que Jesus está dizendo aqui, não está relacionado só ao dinheiro. Você sabe por quê? Você sabe o que é mais precioso nesse mundo? Você sabe? Tempo. Você conhece aquela expressão? Tempo é dinheiro. Não é isso? Porque hoje o nosso grande problema é que nós não temos mais tempo. Então nós não somos fiéis a Deus no nosso tempo. Nós não temos tempo. Nós somos infiéis no tempo. E é óbvio que isso vai estourar também nas finanças. Porque se eu não sou fiel no tempo, como que eu vou ser fiel nas finanças? O que Jesus está dizendo aqui é que se eu não consigo ser fiel nas pequenas coisas, é óbvio que eu não vou ser fiel nas grandes. Já diziam que o ser humano precisa se converter 2 vezes. Primeiramente o coração e depois a carteira. Porque primeiro eu converto meu coração, eu sou fiel nas pequenas coisas. Sabe, naquela leitura do texto da palavra, eu vou ler 2 versículos por dia. Fidelidade às vezes é 2 minutos. Eu não sou fiel nisso, é óbvio que eu não vou ser fiel naquilo que é muito. Porque se eu não consigo ser fiel numa coisa pequena, como que eu vou ser fiel numa coisa grande? E o que Jesus está dizendo aqui é que se vocês não são fiéis nas pequenas coisas, como que eu vou dar a vocês as grandes coisas? O que ele está falando é que se aquilo que você tem na sua mão, você não é fiel, como você espera receber algo, se você nem é fiel com aquilo que você tem? É isso que o texto está dizendo. É isso que ele está falando. Que se nós não somos fiéis no nosso tempo, se nós não somos fiéis em coisas que para nós é irrelevante, como que nós seremos fiéis nas coisas relevantes? O amor que Jesus está falando aqui, a fidelidade, ela é visto na prática em como nós usamos os nossos recursos. A pergunta que eu faço para você aqui é: o quanto você é generoso a Deus? Com o seu tempo? Com seus recursos? Ou você sempre é o da sobra? Se sobrar tempo, eu oro. Se sobrar tempo, eu leio a Bíblia. Se sobrar tempo, eu mando uma mensagem para uma pessoa. Se sobrar tempo, eu faço tal coisa. Se sobrar dinheiro, eu ajudo. Se sobrar isso, eu faço aquilo. Isso não é uma postura de quem é fiel. Você tem prazer em ajudar as pessoas? Ou é sempre você que vem em primeiro lugar? Você é daquela pessoa que antes de chora minha mãe, chora a mãe dos outros? Qual é a tua perspectiva? Farinha pouca, meu pirão primeiro? Como é que é a tua perspectiva? O que Jesus está contando aqui é que os discípulos de Jesus são fiéis. Fiéis no quê? Nas pequenas coisas. Você sabe aquela história da alimentação? Né? Você não muda
a alimentação, você não emagrece 10 quilos num dia. Você faz uma reeducação alimentar. E aí você começa a te alimentar corretamente. E você vai perdendo. Na nossa vida, por exemplo, ninguém lê a Bíblia toda num dia. Mas você consegue ler a Bíblia toda em 1 ano. Você consegue ler a Bíblia toda em 2 anos. Mas que é a nossa primeira coisa? Ah, não, é muito grande. Pelo amor de Deus, ler um livro dessa grossura, eu estou fora. Aí Jesus disse, se você não é fiel na leitura da Bíblia, como é que eu vou te levar a coisas maiores? Se você não consegue ser fiel em ler 2, 3 versículos por dia, porque isso é o alimento para a sua vida, como que você vai ganhar coisas maiores na sua vida? Como que você espera que Deus te leve a coisas maiores se você não é fiel naquilo que é pequeno? E Jesus termina essa parte da parábola concluindo que existe 2 senhores, Deus e o dinheiro. Não tem como servir os 2. Se você não escolheu Deus, automaticamente você já está servindo o dinheiro. Não dá para ficar no meio do muro. Não tem como. Ou você está servindo a Deus, ou você está servindo ao dinheiro. E perceba que dinheiro por si só não é pecado. A Bíblia do dinheiro é neutro. Assim como a internet é neutra. Você pode fazer do dinheiro uma bênção, como você pode fazer do dinheiro uma maldição. O que Paulo diz lá em 1 Timóteo capítulo 6, ele vai dizer que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Ele não diz que o dinheiro é a raiz de todos os males, mas ele diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Minha pergunta é, por que tem tanta corrupção no Brasil? Por que só na pandemia a Polícia Federal já identificou R$1 bilhão de desvio? Por causa do amor ao dinheiro. As pessoas usam situações, inclusive a desgraça do ser humano, para roubar. Por causa do amor ao dinheiro. E por isso que Deus detesta isso, vocês vão perceber no final da parábola. Mas o que ele está falando a minha pergunta é, quem manda na sua vida? Ai, Deus. Você vai responder, sabe como? Aonde você gasta mais tempo. A resposta não é assim, Deus. É aonde você gasta mais tempo. Quem é que governa a sua vida? É Deus ou é o dinheiro? Você é governado, por exemplo, quando acontece uma situação, estragou uma coisa na sua casa, vai precisar desembolsar grana. Você é aquela pessoa que fica indignada a semana inteira, que fica xingando, brigando. Você é aquela pessoa que, se não usa o requeijão, por exemplo, estragou o requeijão, sai brigando 3 dias com todo mundo. É aquela pessoa mão de vaca mesmo, que atravessa o rio Itajaiaçu com 2 biscoitos na mão e não molha. Você é aquela pessoa assim. Então quer dizer que quem manda na sua vida é o dinheiro. Walter, mas a Bíblia diz que nós temos que ser organizados. Claro, organização financeira, sim, está na Bíblia. O que ele está falando é quem move você. Quem é que move você? Quem você gasta mais tempo? Não tem. Se você gasta tempo orando, se você gasta tempo em Deus, se você gasta tempo na sua família, porque família também é de Deus. Porque você pensa assim, não, eu gasto tempo porque eu não fico muito na igreja. A ideia aqui, gente, não é servir a Deus no templo. A ideia aqui é o quanto você se dedica àquilo que Deus ama. Por exemplo, Deus ama a sua família? Você acha que sim ou não? Sim. A pergunta é, quanto tempo você se dedica para eles? Você ama seus filhos? A pergunta é, o quanto tempo você se dedica para eles? Ou, sempre é o trabalho que vem em primeiro lugar na sua vida? Isso quer dizer que quem manda em você é o dinheiro. Se você abandona absolutamente tudo pela sua família, ou pelo seu trabalho, pelo dinheiro, porque tem que ganhar mais, porque eu tenho que guardar mais, porque eu tenho que fazer mais, você já está servindo o dinheiro e você não percebe. Quanto tempo você gasta pelos seus filhos?
Nessa pandemia, nossos filhos estão em casa e estão ficando tudo meio doido. Quanto tempo a gente gasta com eles para brincar? Quanto tempo nós gastamos por eles para fazer coisas diferentes? Porque isso é espiritual, sim. Isso diz respeito a cuidar daquilo que Deus ama. Quanto tempo você se dedica àquilo que é espiritual para ensinar os seus filhos? Você é daquela pessoa que ensina o seu filho a ver Felipe Neto? A ver desgraça? Porque esse homem é uma desgraça para as crianças. Ou você é aquela pessoa que estimula o seu filho a ver coisas boas, a se alimentar com coisas boas? A igreja primitiva, ela tinha uma marca, porque nós vamos ver essa palavra aqui se cumprindo depois que o Espírito Santo desceu. O que Jesus está falando aqui? Que a igreja era fiel. Aí nós vamos ver a aplicação. Olha só, Atos 2, olha o que diz Atos capítulo 2, Atos capítulo 2, verso 44 ao 47, olha o que diz: os que criam se reuniam num só lugar. Atos capítulo 2, verso 44 ao 47, os que criam se reuniam num só lugar, e compartilhavam tudo o que possuíam, vendiam suas propriedades e bens, e repartiam o dinheiro com os necessitados, adoravam juntos no templo diariamente, reuniam-se nos lares para comer e partir o pão com grande alegria e generosidade, sempre louvando a Deus e desfrutando a simpatia de todo o povo. E a cada dia o Senhor lhes acrescentava aqueles que iam sendo salvos. O texto aqui não está dizendo que Jesus era socialista. Eles vendiam tudo, ficava na mão do governo e o governo determinava como que tinha que ser. Não é nada a ver. Tem absolutamente nada a ver. O que Jesus está falando aqui, o que o texto está falando aqui, fala sobre generosidade. A marca da igreja primitiva era a generosidade. Eles tinham prazer em estar juntos e ajudar uns aos outros. Hoje a igreja, embora não possa estar em comunhão fisicamente, ela deve estar em comunhão, nem que seja virtualmente. Antes de nós olharmos para fora, para os perdidos, nós primeiro temos que olhar para a nossa família da fé. A Bíblia vai dizer assim, façam o bem para todos. Comecem pela família da fé. E a minha pergunta para você essa noite é: quantas vezes você ligou para alguém da igreja para ver se ele está precisando de alguma coisa? Quantas vezes você mandou uma mensagem: está tudo bem aí? Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Ou vocês estão esperando só o pastor fazer isso? Vocês acham que a parábola é só para o pastor? A Bíblia diz: Jesus contou uma parábola para o pastor. Não, Jesus contou uma parábola para os discípulos. E todos os que possuem o Espírito Santo de Deus são discípulos. E ser fiel a Deus também diz respeito a você gastar tempo, não só com a sua vida, mas com seus irmãos na fé. Sabe aquela mensagem? Ou aquela ligação? Como é que você está? Está tudo bem? Você está precisando de alguma coisa? Tem alguma coisa que eu possa te ajudar? Tem alguma coisa que eu possa fazer pela sua vida? Isso é ser fiel no pouco. Isso é ser igreja. Essa era a marca da igreja. A igreja gostava de estar junto. Nós não podemos estar juntos no sentido físico por causa da aglomeração. Nós temos que ter esse distanciamento. Mas nós não podemos permitir que o distanciamento físico também se torne um distanciamento espiritual. Porque nós possuímos o mesmo Espírito, que é o Espírito Santo de Deus. E esse Espírito nos conecta. Por isso nós precisamos estar conectados uns aos outros. Como é que você está? Está tudo bem? Seu casamento, seus filhos estão bem? Estão precisando de alguma coisa? Tem alguma coisa que eu posso fazer? Isso é obrigação. Não é sugestão. Quantas vezes você se ofereceu para ajudar alguém? Ser fiel no pouco é ser fiel nas pequenas coisas.
Sabe, mandar aquela mensagem para aquela pessoa que você sabe que está mal. Você sabia que disparou o número de pessoas com depressão, transtorno de ansiedade? Sabe, dá uma ligada para a pessoa. Sabe aquela pessoa que vinha na igreja faz tempo que não vem? Faz tempo que você não vê ela? Pois é, dá uma ligada para essa pessoa. Ô, tá tudo bem com você? Eu estou com saudade de você, faz 4 meses que a gente não vê. Nós estamos na pandemia. Você está precisando de alguma coisa? Posso te ajudar? Walter, mas eu não tenho dinheiro para ajudar. Eu não estou falando de dinheiro. Eu estou falando de tempo, eu estou falando de atenção, porque isso é maior do que dinheiro. Porque se o dinheiro fosse a solução de todos os problemas, rico não se suicidava. E você sabe que rico se suicida, infelizmente. Por quê? Porque o maior problema que as pessoas precisam é de carinho, é de atenção, e isso começa dentro de casa. Às vezes a gente quer ganhar o mundo inteiro, mas perde a família. Gasta tempo com seu marido, conversar com eles. Gasta tempo com a sua esposa. Gasta tempo com os seus filhos. Gasta tempo com as pessoas da família da fé. É isso que Deus espera da igreja. O texto termina dizendo lá no verso 14 e 15, diz assim: os fariseus que amavam o dinheiro, ouviam tudo isso e zombavam de Jesus. Ele lhes disse: vocês são aqueles que justificam a si mesmos aos olhos dos homens, mas Deus conhece o coração de vocês. Aquilo que tem muito valor entre os homens é detestável aos olhos de Deus. E para terminar, Jesus terminou a palavra, Jesus terminou a aplicação. O que aconteceu? Os fariseus tiraram sarro deles. Os fariseus tiraram sarro. E talvez você que está ouvindo essa palavra, ou que vai ouvir essa palavra, talvez você, quando terminou, você vai pensar assim: meu Deus, o pastor está falando essa palavra para arrancar dinheiro do povo, mas eu não sou trouxa. Jesus ouviu zombarias e ele tratou de evidenciar a condição daqueles homens diante de Deus. A prática daqueles homens os faziam ser inimigos de Deus, porque eles praticavam aquilo que era detestável. Vou falar um negócio para você que está aqui, você que está acompanhando na sua casa. Imagina que os anjos do Senhor fizessem uma auditoria na sua vida, e hoje eles vieram na sua casa, eles foram ver, e eles fizeram uma auditoria, para ver como está seu casamento, para ver como você está se relacionando com as pessoas da sua casa, para ver se você tem sido fiel no pouco. Que nota você ganharia nessa auditoria espiritual? Que nota que você receberia se os anjos fizessem essa auditoria hoje? Eles fossem lá e olhassem como vocês se tratam, o quanto tempo você gasta naquilo que Deus quer que você gaste, o quanto você se dedica naquilo que Deus quer que você se dedique. Você seria aprovado? Você ganharia um verdinho, ou você ganharia um amarelo de presta atenção, ou você ganharia um vermelho, você está feio na foto, o seu Deus é o dinheiro? Qual a avaliação que você faria? Como administrador de Deus, como discípulo de Jesus, você é um administrador de Deus. A questão é, como você tem administrado? Você tem sido um bom administrador dos recursos que Deus coloca na tua mão? Quais são os recursos que Deus coloca na sua mão? Primeiro, tempo. Todo mundo ganha todos os dias 24 horas. O que você tem feito com 24 horas? Você tem aproveitado o seu dia? Você tem sido uma pessoa disciplinada para que o teu tempo seja bem aproveitado? Ou você é aquela pessoa que, se der, vai? Como que você é? Na fidelidade do seu tempo, que nota você daria para você? Nos seus recursos, no seu salário, no dinheiro que você recebe,
Como é que você administra ele? Você administra seus recursos como Deus espera que você administre? Ou você é uma pessoa que não administra corretamente os recursos? Você é uma pessoa avarenta? Como que você é? Falando agora como família da fé, como irmão em Cristo, como que você é? Você é uma pessoa que se preocupa com os outros? Você é uma pessoa que gasta tempo vendo como os outros estão? Ou você é uma pessoa que olha para você e ainda diz assim: ninguém liga para mim, ninguém liga para mim? Jesus ligou para você, Jesus amou você, Jesus perdoou você, Jesus transformou você. E o que a Cláudia hoje, quando ela começou o culto falando que Jesus estava no Monte no Getsemane, ali ele foi orar e os discípulos, os amigos de Jesus dormiram. E na cruz Jesus falou assim: Deus meu, por que me abandonaste? Jesus não mentiu ali. Ele foi abandonado até por Deus. Mas ele passou por tudo isso para que quando nós viemos abrir o nosso coração, e talvez você se sinta sozinho, você se sinta sozinha, Deus sabe o que é sentir sozinho. Jesus sabe. Jesus sabe o que é ser abandonado. Jesus sabe o que é ser ridicularizado. Mas Jesus não desistiu. Ele é o nosso exemplo. Mesmo abandonado, mesmo traído, ele foi atrás dos discípulos. Ele foi atrás dos amigos. Ninguém ligou para Jesus, mas ele ligou para os amigos. Ninguém foi lá e, ai Jesus, não, ele foi atrás. Ele foi atrás. Talvez você sofreu, talvez você passou por situações difíceis, talvez você, na sua casa também passou por situações extremamente ruins, e você está até traumatizado quando eu falei sobre ligar para alguém, quando eu falei para se preocupar com alguém, talvez tenha, estou fora, já corri atrás e só apanhei. Jesus sabe o que é apanhar. Jesus sabe o que é passar por isso. O melhor amigo dele, um dos melhores amigos dele, sabe aquele faixa, o círculo de Jesus? Jesus, ele tinha muitos amigos, mas ele tinha 3 amigos que eram faixa. E você sabe quem é? Pedro, Tiago, João no barquinho. Eles eram os 3, mais faixa. Os que estavam mais próximos, os que viram alguns milagres que os outros não viram. E Pedro fazia parte do best friend de Jesus. Quando Jesus está preso e Pedro é questionado se ele era amigo de Jesus, se ele estava junto com Jesus, o que ele falou? Eu não conheço. Não conheço. E quantas vezes ele fez isso? 3. Você sabe por quê que eu estou falando isso? Porque a fidelidade de Jesus não estava condicionada na resposta de Pedro, mas a fidelidade de Jesus estava condicionada na obediência ao Pai. A nossa fidelidade não está condicionada à resposta das pessoas. A nossa fidelidade está condicionada à obediência ao Pai. Faça não porque as pessoas vão responder. Faça não esperando nada, mas faça por obediência ao Pai, porque Ele vai te recompensar. Filipenses capítulo 2 diz que Jesus não usou do fato de ser Deus algo que Ele deveria se apegar, mas Ele se esvaziou e tomou a forma de servo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por causa disso, Deus o exaltou à mais alta autoridade ou patente, ou não existe, para que o nome de Jesus todo joelho se dobre e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Rei
de toda terra. Você sabe o que isso significa? Que quando Jesus voltar, ninguém vai ficar de pé. Até o ateu, aquele que não acredita, ele vai se ajoelhar. Todos na face da terra se ajoelharão diante da glória do Cordeiro Santo que tira o pecado do mundo, de Jesus Cristo. Por isso, vale a pena ser fiel. Não negocie a fidelidade. Seja fiel até o fim. Seja fiel, mesmo que seja difícil. Seja fiel. Você sabe por quê? Porque vai valer a pena. Vai valer a pena. Na realidade, já está valendo a pena. Não está valendo a pena? Deus já não está fazendo coisas lindas. Deus já não está agindo. Você já não tem visto o agir de Deus na sua vida. Você não tem visto coisas maravilhosas que Deus fez na sua vida, na sua casa, no seu casamento, nos seus filhos. Você não tem experimentado uma paz sobrenatural. Então a gente já pode dizer: Senhor, já valeu a pena. Mas seja fiel até o fim, porque isso vai trazer grande alegria. Feche seus olhos. Vamos orar. Se você puder ficar de pé. Faça uma oração você mesmo ao Senhor. Senhor, como nós somos falhos, Deus. Assim como esse administrador infiel, tem tantas vezes, Senhor, que nós somos infiéis, Senhor, nas pequenas coisas. Às vezes achamos que estamos bem, sendo fiéis em tantos aspectos, mas o Senhor revela que a fidelidade começa nas pequenas coisas e começa na nossa casa. No relacionamento com a nossa esposa, no tempo com os nossos filhos. Também se revela em como nós lidamos com o dinheiro. Paizinho, nos ajuda, Senhor. Nos dá força para nós permanecermos fiéis. Senhor, não nos deixa, Pai, sermos infiéis nas pequenas coisas. Nos ajuda, Pai, a sermos fiéis, a começar pelo nosso tempo, que a partir de amanhã, segunda-feira, nós possamos usar o nosso tempo com mais sabedoria e possamos praticar a Tua palavra com mais ousadia e graça. Senhor, nos ajuda a ser como essa igreja de Atos, que eles gostavam de estar juntos. Senhor, não deixa, Pai, que o fato de nós não podermos estar juntos fisicamente, venhamos nos afastar, ó Deus, espiritualmente. Meu Deus, conecta a igreja, Senhor, para ela estar conectada nos seus laços de amor. Não deixa, Pai, que tudo parta de uma liderança, uma coisa mecânica. Não, Senhor, não quero mandar mensagem porque eu sou pastor. Eu quero mandar mensagem porque eu amo. Eu quero correr atrás das pessoas, ver como elas estão, porque eu amo e não porque eu tenho que fazer. Deus, não deixa a igreja ser mecânica. Não, mas age pelo Espírito, para que o Teu Espírito nos impulsione a amar uns aos outros, a cuidar uns dos outros, a começar pela nossa casa, a começar pelas pessoas que estão próximas de nós, para que assim as pessoas possam ver o amor que nós temos uns pelos outros e elas possam buscar ao Senhor. Por isso, Jesus, não nos deixa sair essa noite como pessoas teóricas da fé, mas ajuda-nos a praticar essa parábola na nossa vida, para que quando vier aquele grande dia, nós sejamos encontrados fiéis, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém e amém. Glória a Deus. Amém. Vamos colocar em prática. Nós vamos agora expressar nossa generosidade com nossos dízimos, ofertas, ou eu gosto de generosidade, não uso muito essa palavra dízimo, porque
o dízimo traz a ideia de uma obrigação, mas eu trago como generosidade, expressão da nossa gratidão. Se você trouxe e você quer abençoar, você quer expressar sua generosidade, do lado da sua cadeira tem um envelope, você pode colocar ali, nós vamos estar trazendo nossos recursos ao Senhor. Você pode sair do seu lugar. Deu certo a transmissão aí? Está dando certo? Glória a Deus. Benção. Glória a Deus. Pegou toda a palavra? A metade da palavra. Legal. Mas está gravado, né? Aí nós vamos soltar toda a palavra para você que não conseguiu pegar a parábola. Vai dar certo. Deus é fiel. Ele é bom. Já deu certo, né, Evolino? É isso aí. Gente, eu queria desafiar a gente, né, a expressar essa semana. Pratique, tire um tempo com seu marido, com a sua esposa, com seus filhos. E ligue para alguém que você ama. Para alguém que faz tempo que você não conversa. Dá uma ligada. Como é que você está? Está tudo bem? Se preocupe com ela. Vamos ser bons administradores. Começar pelo nosso tempo. Vamos fazer isso, gastar tempo. Se você não está lendo a Bíblia, corre para ler a Bíblia. Seja fiel. Comece com um versículo. Antes de dormir, leia um versículo. Isso vai te ajudar. Vai te trazer crescimento. Não vai te fazer mal. Ok? Senhor, muito obrigado, Pai, por esses recursos. Obrigado, Senhor, por essa noite. Nós te louvamos pela Tua palavra. E eu oro, Senhor, para que o Senhor abençoe esses recursos e abençoe a vida de cada pessoa que conseguiu acompanhar. Que o Senhor derrame Tua presença, Tua vida sobre eles e nos ajuda a praticar a Tua palavra essa semana, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Essa sexta-feira tem Rede Inspire, que é a nossa live para casais, ok? Beto e Mary têm feito um trabalho fantástico, né? O último foi sobre perdão, tremendo. Então, você que não acompanhou lá no nosso canal no YouTube, tem várias ministrações já para casais, que é top, dicas práticas, muito legal. Então essa sexta, como nós não estamos liberados ainda para fazer reuniões durante a semana, então oração ainda não, ok? Oração de sexta-feira, só o próximo culto de domingo, beleza?